Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar a fundo no pensamento crítico e vamos começar por um erro mental muito comum. Um erro que quase toda a gente comete sem sequer dar por isso. Para começar, uma pergunta direta. Se tivéssemos de apostar, o que diríamos que causa mais mortes nos Estados Unidos? Terrorismo ou acidentes rodoviários? Vale a pena parar um segundo e pensar na resposta que nos vem primeiro à cabeça. Bem, a resposta pode ser um choque. A diferença é esmagadora. Morrem muitíssimo mais pessoas em acidentes de viação. Então, a grande questão é, porquê é que a nossa intuição nos falha de uma forma tão espetacular? Este desfazamento, este abismo entre a nossa percepção e a realidade, leva-nos direitinhos a um erro de pensamento super comum, que a psicologia já estudou bastante bem. E tem um nome. Chama-se a heurística de disponibilidade. Basicamente, é um atalho mental. O nosso cérebro assume que se uma memória é muito viva, muito fácil de aceder, como a imagem de um ataque terrorista, por exemplo, então esse evento deve ser estatisticamente muito significativo. Só que este atalho, muitas vezes, leva-nos por um caminho completamente errado. E claro, os meios de comunicação social não ajudam. Na verdade, tendem a amplificar este efeito. Dão um destaque gigante a eventos raros e chocantes, mas não há notícias diárias sobre as milhares de mortes por causas mais banais, como as doenças cardíacas. O resultado, a nossa percepção do risco fica completamente distorcida. Ok, para percebermos melhor estes erros, a ciência moderna tem um modelo muito útil que nos ajuda a entender como o nosso cérebro funciona. Vamos ver como é que isto tudo se encaixa. É interessante saber que este campo de estudo é bastante recente. Foi só a partir de meados do século XX que os cientistas começaram a mapear, de forma sistemática, estes atalhos e erros mentais que hoje conhecemos como vieses cognitivos. E a grande ideia que surgiu disto tudo foi a de que parece que temos duas velocidades de pensamento. O sistema 1, que é o nosso piloto automático, super rápido, instintivo, está sempre ligado. E depois temos o sistema 2, que é o piloto manual. É lento, analítico e, exige mesmo muito esforço e concentração. Para isto ser mais concreto, o sistema 1 é aquele que usamos para reconhecer a cara de um amigo na rua ou para perceber uma frase simples. É incrivelmente eficiente, mas para resolver um problema de matemática ou para analisar um argumento mais complexo, aí temos de ligar o sistema 2, que consome muito mais energia mental. Agora, o que é fascinante é que esta ideia de armadilhas do pensamento não é nada nova. A ciência moderna deu-lhe nomes novos, claro, mas a filosofia já anda a debater-se com isto há milénios. O termo clássico para um destes erros é a falácia. Uma falácia é, no fundo, um argumento que à primeira vez parece super convincente, mas que, quando o analisamos com mais cuidado, percebemos que tem um defeito. É quase como uma ilusão de ótica, mas para a nossa mente. E a história deste estudo é longuíssima. Começou lá atrás com Platão, que foi dos primeiros a alertar para estas armadilhas. Depois o seu aluno, Aristóteles, criou o primeiro catálogo sistemático. E séculos mais tarde, pensadores como Francis Bacon e Jeremy Bentham continuaram este trabalho, o que só mostra que a luta contra o mau raciocínio é um projeto que atravessa toda a história da humanidade. Muito bem, já vimos os problemas, as armadilhas, agora vamos passar para a parte boa, as soluções. Que ferramentas é que podemos usar para pensar de forma mais clara, mais rigorosa? A ferramenta central é o raciocínio. E o que é raciocinar? Bem, na sua essência, é simplesmente tentar justificar uma ideia, a que chamamos conclusão, com base noutras ideias que a suportam, a que chamamos premissas. E há dois tipos principais de raciocínio. O dedutivo, que é quase como a matemática. Pensem nisto. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. A conclusão segue-se da estrutura, é inevitável. Já o indutivo baseia-se na observação. Todos os corvos que vi até hoje são pretos, logo todos os corvos são pretos. Este requer que olhemos para o mundo e recolhamos provas. No raciocínio dedutivo, a ferramenta mais poderosa que temos é o conceito de validade. Um argumento válido é como um cano sem fugas. Se pusermos premissas verdadeiras no início, temos a garantia de que a verdade vai sair na conclusão. O que importa aqui é a estrutura, a forma, não tanto o conteúdo. Portanto, o processo para avaliar um argumento resume-se a isto. Fazemos duas perguntas. Primeiro, a estrutura é válida? Ou seja, a ligação entre as premissas e a conclusão funciona? Segundo, as premissas, os nossos pontos de partida, são de facto verdadeiras? Se a resposta for sim a ambas as perguntas, então temos o que se chama um argumento sólido. A conclusão está provada. Mas há mais um pormenor importante. Um bom argumento não pode ser circular. Ou seja, não podemos usar a conclusão como prova de si mesma. As premissas têm de ser mais óbvias, mais plausíveis do que aquilo que estamos a tentar provar. E tudo isto leva-nos à grande conclusão desta análise. É que pensar de forma crítica não é algo que acontece naturalmente, não é um estado passivo. É uma atividade que exige trabalho, que exige esforço deliberado. Eu gosto imenso desta comparação visual. Muitas vezes imaginamos o pensamento como a estátua O Pensador de Rodin. Um ato puramente interno, solitário, quase sereno. Mas, na verdade, a realidade do pensamento rigoroso parece muito mais com a pintura de Caravaggio. É uma luta, é algo difícil, que requer ferramentas externas como a escrita e muitas vezes a ajuda de outras pessoas. É isso mesmo. O pensamento não acontece só dentro da nossa cabeça. Externalizá-lo, ao escrever, ao discutir com outros, é absolutamente fundamental. Filósofos como John Stuart Mill insistiam que a cooperação e o debate são essenciais para conseguirmos corrigir os nossos próprios erros e para nos aproximarmos da verdade. E aqui, tudo se liga. O nosso sistema 1, o rápido e instintivo, evoluiu para nos manter vivos no dia-a-dia, para a sobrevivência. Mas para os desafios complexos do mundo moderno, para construir uma vida examinada com propósito, precisamos de ativar de forma consciente e deliberada o nosso sistema 2. E esta é mesmo a mensagem central.
Uma vida boa, uma compreensão profunda do mundo e as melhores decisões não vêm do piloto automático, vêm do esforço consciente para pensar de forma mais clara, mais lenta e, acima de tudo, mais rigorosa. Para terminar, fica uma pergunta para reflexão. Qual foi a última vez que a intuição deu uma certeza absoluta sobre algo, mas que mais tarde se percebeu que estava completamente errada? São precisamente estes momentos que nos lembram da importância de vez em quando, fazermos o esforço de ligar o sistema 2.